Ninguém me tira da ideia que essa influência europeia total, até então no Brasil, quer dizer, não tinha nenhuma cultura americana ainda. Na verdade, a gente não pode ainda falar em cinema, a gente tem que falar em imagens em movimento, que foi a origem de tudo aqui, quer dizer, fazer o cinejornal, mostrar a rua, as pessoas andando, as passagens de trem, etc, etc. Ainda uma coisa mesmo de Irmãos Lumière, que foi essa mesma ideia, quer dizer, a mesma cultura orientada, sempre pelos italianos, franceses, pouquíssimos ingleses, mas tinham também. Não apenas no Brasil como no resto do mundo, o cinema acontecia em as exibições em cafés, em salões, em circos, em feiras. Não existia ainda assim um espaço, uma sala de exibição como a gente conhece hoje em dia. Isso só vai ocorrer mais já no início do século XX. No caso do Brasil, as exibições cinematográficas, no caso do Rio de Janeiro, principalmente, ocorriam ali pela Rua do Ouvidor e algumas vezes também nas cercanias da Praça Tiradentes. Esses imigrantes, tá, que trouxeram as primeiras câmeras, etc., etc., permaneceram no Brasil, permaneceram no cinema, e eles desenvolvem uma atividade operária dentro da primeira fase do cinema brasileiro. A vinda do cinema no Brasil está relacionada a outras mudanças no país e no mundo. A Lei Áurea tinha sido decretada há 9 anos, o que fez com que imigrantes italianos viessem trabalhar no país, e alguns desses imigrantes que foram a primeira mão de obra no cinema brasileiro. Outro fator de extrema importância foi o fornecimento de energia elétrica. Só com ela que foi possível o estabelecimento de salas fixas no Brasil. As imagens maravilhosas, ainda só com preto e branco, filmes ortocromáticos, que o cara realmente começou a mostrar a sua cidade, né, com pouquíssimos cinzas, né? Não havia nem filmes pancromáticos ainda. E daí se inicia essa história do cinema, que ainda não podemos chamar de cinema, das imagens em movimento dentro do Brasil. A primeira sessão pública de cinema no mundo foi a dos Irmãos Lumière, em Paris, em 1895. E com 6 meses depois, o cinema chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor foi uma rua muito importante para o Rio de Janeiro, desde a época do Brasil Colônia até a República, passando pelo Império. Era a principal via pública da cidade, o Rio de Janeiro era a capital federal, e todas as coisas que aconteciam, as novidades todas, é justamente na Rua do Ouvidor, onde ele é exibido, e com o nome de Omniógrafo. No início do cinema, o cinema teve vários nomes, como cinematógrafo, animatógrafo, ou, às vezes dependendo da companhia ou do aparelho, kinetoscópio. Depois é que se firma mesmo como cinematógrafo e cinema, mas nesse iniciozinho, nesse final do século XIX, ainda você consegue encontrar vários nomes para o cinema, inclusive esse omniógrafo, que foi como o cinema foi apresentado. Uma primeira sala de cinema é o Salão das Novidades Paris, no Rio. Nesse início do cinema mudo, os filmes eram acompanhados por música ao vivo, no resto do Brasil, no resto do mundo também no Brasil. Já nas exibições do Salão das Novidades, você já encontrava música, tanto música ao vivo como filmes acompanhados por música de fonógrafo, música já gravada. Não me sai da cabeça que essa história toda começa com uma ideia comercial, de indústria. Quer dizer, houve a necessidade de se exibir
o pessoal na rua, como era feito no cinejornal francês, a cidade mostrar. Então o sujeito tinha uma sala e resolveu, por uma questão comercial, que ele precisaria passar a cidade dele ali na sala dele. Então vai à Europa e compra um equipamento para trazer para o Brasil para filmar e exibir comercialmente na sala dele. Quer dizer, mais uma vez, é um negócio de uma indústria que vai sair daí. Então ele vem no navio, esse secreto vem no navio, olha a Baía de Guanabara, genial, pega o equipamento e filma. Então inicia-se aí uma indústria. Ela tem uma data oficial que é 19 de junho de 1898. Nessa data, o italiano Afonso Segredo estava vindo da Itália para o Brasil e nessa hora atravessa chega melhor o navio para a Baía de Guanabara. Então, quando ele viu essa selva, porque imagino que a Baía de Guanabara, nessa data, deveria ser uma coisa imponente. Aí foi em busca da câmera que ele tinha, que ele estava trazendo para o Brasil, e filma a Baía de Guanabara. Eu imagino que essa Baía de Guanabara, para a cabeça de um imigrante que estava chegando, com toda os anseios de um imigrante, deviou haver sido uma coisa simbólica muito importante. Afonso Segreto, nascido em São Martino de Sileno, na Itália, veio para o Brasil em 1897, trazendo vistas cinematográficas de seu país exibidas por seu irmão Pascoal Segreto, no Salão de Novidades de Paris, no Rio de Janeiro. A 19 de junho de 1898, de regresso de uma viagem à Itália onde fora buscar equipamentos de filmagem e novas vistas, feitas a bordo do navio francês Breze. Em seu segundo registro cinematográfico, enfocou as comemorações do 3º aniversário de morte do Marechal Floriano Peixoto, a 29 de junho do mesmo ano. O desembarque do presidente Prudente de Moraes e sua comitiva no Arsenal da Marinha, 6 dias depois, foi o tema de sua terceira vista carioca. Sempre para a empresa Pascoal Segreto, colheu flagrantes históricos, políticos e paisagísticos da antiga capital do país até os primeiros anos do século XX, onde teria ensinado os rudimentos da técnica cinematográfica a diversos profissionais. No entanto, não se encontrou registro da exibição desse filme. Então, vários pesquisadores ficavam em dúvida se esse filme teria sido terminado ou se teria sequer sido revelado. Em fevereiro de 1898, chegou à cidade a Grande Companhia de Novidades Excêntricas de José Roberto da Cunha Salles. Cunha Salles já tinha uma longa experiência no ramo dos espetáculos populares e era famoso como grande explorador do jogo do bicho e outros jogos de azar, bonecos automáticos, caça-níqueis e outros aparelhos de nomes estranhos, como eletrôgrafo e grafofones. No Rio de Janeiro, tinha se associado a Pascoal Segreto, na primeira sala de exibição da cidade, o Salão de Novidades Paris, no Rio. A posse de um projetor de fabricação Lumière, que também podia funcionar como filmadora, alçou Cunha Salles a condição de autor de uma das possíveis primeiras filmagens no Brasil, em novembro de 1897, com a qual procurou estabelecer um privilégio industrial, isto é, o único detentor da propriedade intelectual de exploração da inversão do cinema no Brasil, por meio dos fotogramas anexados ao processo junto à Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Cunha Salles era um bicheiro famoso no Rio de Janeiro que desenvolveu a exibição cinematográfica.
também produziu alguns filmes. Mas a história não tem muito material mais. Descobriu-se alguns fotogramas de uma filmagem de um pier que estava depositado numa coisa de patentes para coisas de direitos autorais. O cineasta Carlos Adriano usou ele fez todo um filme, um curta experimental, utilizando essas imagens. Era uma pessoa ali não muito correta, fazia muitas coisas. A cidade de Petrópolis tem tudo a ver com o cinema. Petrópolis foi o palco de 2 acontecimentos da história do cinema: a filmagem de cena da vida petropolitana e a possível primeira exibição de um filme brasileiro em território nacional. Com efeito no dia 1º de maio de 1897, no Teatro Cassino Fluminense, à Avenida 15 de Novembro, o empresário Vitório de Maio, em um prédio de um pavimento adaptado à atividade, exibiu os filmes curtos. Embora sustentasse até o fim da vida ter sido o primeiro a filmar no Brasil, Maio jamais reexibiu seus filmes nem explicou o seu destino. Não se tem certeza, realmente. Ou seja, se esse filme é dele, é um filme que ele exibiu. É interessante notar que as imagens de Maio, Salles e Segreto em matéria de documentação histórica podem nem sequer ter existido, pois não temos evidências de suas projeções, nem se foram reveladas a contento e tampouco se a experiência de filmar virou filme. Isso quer dizer que, desde os inícios, o cinema brasileiro foi um cinema altamente popular, ou seja, esteve relacionado ao conceito, à ideia de diversão, ou passatempo, aquelas coisas todas. Depois surgiram outros cineastas que começaram a filmar no Brasil seus documentários e ficções. O país foi muito produtivo e com filmes de qualidade. Grande parte se perdeu principalmente em incêndios, apenas 5% ainda existem. A filmagem mais antiga que ainda se tem foi uma corrida de carros em São Gonçalo, em 19 de setembro de 1909, a segunda corrida oficial realizada no Brasil.